Olá! Apresenta-se o trabalho intitulado Promoção da Saúde Sexual e Prevenção das ISTs, uma proposta de intervenção em saúde pública no SUS, desenvolvido por Ana Beatriz Araújo Flores, Nicole Cerqueira Xavier Ivo, Letícia da Cruz Moreira de Jesus e Magno Zumbi de Lima Mendes, sob orientação da professora Juliana Andrade. Trata-se de um relato de experiência produzido a partir de uma intervenção educativa realizada com estudantes universitários no contexto do Sistema Único de Saúde. Seguindo, inicia-se a introdução, que fundamenta a relevância do tema e apresenta o cenário em que a proposta foi construída. A saúde sexual, conforme definida pela Organização Mundial da Saúde, constitui um elemento central para o bem-estar humano, abrangendo acesso à informação de qualidade, serviços adequados e o direito de vivenciar a sexualidade de forma segura e livre de discriminação. No Brasil, essas ações são estruturadas pelo Sistema Único de Saúde, que desempenha papel fundamental nas políticas de promoção, prevenção e cuidado em saúde sexual. As infecções sexualmente transmissíveis permanecem entre os maiores desafios da saúde pública, devido à elevada incidência, às repercussões clínicas e às desigualdades sociais que as influenciam. Infecções como HIV, sífilis, HPV e hepatite B destacam-se tanto pela prevalência quanto pelos impactos que geram na saúde coletiva. Mesmo em ambientes acadêmicos, observa-se que estudantes universitários ainda convivem com dúvidas, desinformação e estigmas que interferem no acesso à prevenção e no reconhecimento dos riscos. Práticas como o uso inconsistente de preservativos, a iniciação sexual precoce, o consumo de álcool e outras drogas, além de tabus relacionados à sexualidade, contribuem para a vulnerabilidade desse grupo. Diante desse cenário, ações educativas tornam-se essenciais para fortalecer o conhecimento, promover atitudes preventivas e reduzir estigmas associados às ISTs. A intervenção relatada foi desenvolvida com estudantes do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana e utilizou estratégias participativas, diálogo e recursos didáticos que favoreceram a compreensão sobre forma de transmissão, prevenção e tratamento. A proposta reforça a importância da educação em saúde como ferramenta para a formação crítica e para o fortalecimento da responsabilidade social no enfrentamento das ISTs. O objetivo deste trabalho é promover a saúde sexual por meio de uma intervenção em saúde pública no contexto do Sistema Único de Saúde, SUS, priorizando ações de prevenção, diagnóstico precoce e conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis, com ênfase em HIV, HPV, hepatite B e sífilis. A proposta busca reduzir a incidência dessas infecções, ampliar o acesso às informações confiáveis e contribuir para o enfrentamento do estigma que ainda permeia a temática, fortalecendo a educação em saúde como ferramenta de proteção individual e coletiva. Na nossa metodologia, houve uma aplicação qualitativa e aplicada, no qual teve a participação, engajamento e a percepção dos estudantes de acordo com o tema, no qual fomos realizados, a investigação descritiva e explorativa, que teve a relação com o uso itinerante em sala de aula, que foi dividido em 5 instantes, com com a promoção da saúde sexual e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, junto com as ações de intervenção em saúde pública realizadas pelo Sistema Único de Saúde, conhecido como o SUS. Com isso, as 5 estações são dos temas HIV/AIDS, sífilis, hepatite B, HPV e as ações do SUS. Com relação a isso, após essa dinâmica com os estudantes, nós realizamos os jogos relacionados com o nosso tema. E posteriormente teve, junto
Com o jogo, o banner nasce um macromodelo biológico em 3D para apresentar o vírus a eles. E esse jogo foi com o título Saúde em Questão, no qual foi realizado, né, com perguntas e respostas de muitas escolhas, A, B, C e D, no qual teve duas equipes que eles giraram a roleta e saiu o número sorteado, que cada pergunta tinha pontuação de 1 a 4. Caso ele errasse, passava a pergunta para a próxima equipe. E a equipe vencedora seria quem alcançasse os 16 pontos primeiros. E, por final, teve o folder educativo que nós o distribuímos. Com isso, nós tivemos aqui as imagens dos modelos, né, da HPV, HIV, hepatite B e sífilis. A imagem de baixo é o modelo aberto, que a gente mostra o material genético do vírus. Ao lado é o nosso banner com as informações do vírus, um exemplo aqui da hepatite B, que vai ter o nome científico, os sintomas, como é transmitido, os graus da dificuldade da doença, a prevenção e o tratamento. E embaixo, segurado pela mão de um dos participantes, é o modelo biológico em 3D. E aqui do lado é a ação sobre a divulgação da prevenção pelo Sistema Único de Saúde e embaixo é o jogo sendo aplicado. Bom, então vamos ver o que tivemos de resultados dessa intervenção e o que podemos discutir sobre ela. Primeiro, a gente precisa entender que nós utilizamos a proposta de rotações por estações, né? Sendo essa uma estratégia metodológica que está vinculada a metodologias ativas de aprendizagem, então tentando colocar o protagonismo do estudante e que ele esteja envolvido naquele processo. Então, o intuito foi organizar o espaço nessas estações de aprendizagem, de atividade, enfim, sendo que cada uma ia estar abordando um aspecto do tema central. Então, a gente contou com 5 estações no total, mais uma estação que foi de um jogo, sendo que a primeira estação foi as primeiras 4 estações foram destinadas às infecções sexualmente transmissíveis, sendo ela HIV, sífilis, HPV e hepatite B, e uma quinta estação que foi destinada ao SUS, e tivemos uma estação para o jogo didático, né, saúde em questão. Então, esse estudo utilizou essa abordagem para possibilitar que os estudantes eles expressassem diferentes formas de interação com o conteúdo, e isso favoreceu uma aprendizagem ativa, dinâmica e significativa que ampliou, né, realmente o engajamento dos alunos que estavam presentes. Aqui a gente pode ver nessa imagem como ficou organizado as estações, né? Essas estações que debatiam sobre as ISTs, existia um modelo biológico em 3D e um banner que continha informações sobre as infecções, seus agentes etiológicos, as formas de transmissão, os sintomas, formas de prevenção e tratamento. E além disso, o banner do SUS, que apresentava basicamente informações sobre o SUS e modos de como o SUS lida com as infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente teve alguns resultados e discussões que foram surgindo durante a nossa abordagem, e uma que tivemos um destaque foi que surgiu algumas dúvidas entre os alunos sobre o uso da PrEP, que é uma proposta de profilaxia pré-exposição. Então, se eles poderiam utilizar essa profilaxia pré-exposição apenas por motivo de segurança, sem haver um motivo específico para fazer aquela utilização. E aí nós esclarecemos que ela não é utilizada dessa forma, ela é indicada para pessoas que têm um risco aumentado à exposição de HIV, como pessoas que têm relações sexuais frequentes, que têm múltiplos parceiros, que vivem com HIV sem tratamento, e outros grupos. Então foi um momento de discussão também que a gente pôde avistar e avisar esses alunos, informá-los sobre como essas ISTs são importantes, como a gente pode prevenir, como a gente entender, né, toda essa questão que é extremamente importante. Então, foi um momento de discussão muito rico, em que várias perguntas surgiram, mas essa foi uma que chamou bastante nossa atenção.
Além disso, utilizamos o jogo Saúde em Questão, é, visando utilizar a gamificação como uma estratégia também de metodologia ativa, ela vai favorecer realmente a autonomia, o protagonismo, né, do estudante, de acordo com Vasconcelos. Então, a gente percebe que após a explanação dos banners, com a explicação do tema central e a formalização, né, dessa aprendizagem através desse jogo, através da gamificação, a gente percebeu que a maioria das perguntas elas foram respondidas corretamente, né, indicando que a extensão anterior ela teve um reforço nessa aprendizagem, que ela teve um processo significativo, né? E a gente também teve o processo da mediação pedagógica atrelada ao jogo, que, segundo o Narciso, ela exige que o docente ele atue como facilitador, promovendo a autonomia e o pensamento crítico, que foi justamente isso que fizemos durante o jogo. A gente facilitou, a gente tentou promover, instigar os alunos que estavam presentes para eles conseguirem, né, responder aquelas questões. E a gente percebeu que o mediador, durante o jogo, ele teve um papel muito importante em tentar organizar a atividade, estimular essa participação, em fazer os alunos manterem o foco. Então, a gente reforça o benefício dessa mediação em práticas lúdicas. Aqui foi a estrutura do nosso jogo, como ele foi montado na mesa para a participação dos alunos. Além disso, a gente percebeu que essa intervenção ela possibilitou que realmente os alunos explorassem o tema de forma dinâmica, participativa e também contextualizada, e que houve uma construção coletiva do conhecimento de fato, que foi apoiada nessa interação, no diálogo, na vivência, né, prática, tanto entre os alunos quanto entre nós, né, que estavam fazendo intervenção e os alunos. A gente percebeu que essa combinação entre a exposição mediada, esses materiais didáticos, as atividades lúdicas, elas promoveram um forte engajamento dos estudantes e as estratégias utilizadas também favoreceram a compreensão desses conteúdos e integraram, né, aspectos essenciais de saúde pública ao processo educativo, que foi o nosso objetivo central. E a questão do protagonismo e autonomia docente também foram valorizadas. A gente percebeu que se aliou com as evidências de Heve e que se destaca que esses ambientes que estimulam a autonomia, eles aumentam realmente a motivação, o engajamento e o bem-estar. E justamente por a gente estar fazendo uma rotação de estação, que os alunos poderiam fazer o movimento de uma maneira que se sentisse confortável, isso também favorece esse engajamento. No entanto, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, que foi o fato de haver pouco tempo para a gente apresentar e aprofundar as atividades, foi menos de 2 horas para a gente realizar tudo isso, então realmente ficou um pouco curto. A gente teve que ter, consequentemente, essas discussões mais reduzidas, então isso pode ter reduzido alguns aspectos, né, do tema que não foram tão explorados e que poderiam ter sido mais explorados. A gente poderia abarcar muito mais conhecimento, né, e conseguir cumprir melhor o nosso objetivo. A gente também teve uma infraestrutura limitada, então a gente não conseguiu imprimir os banners no tamanho planejado, que era um tamanho bem maior, que permitiria uma facilitação do que a gente queria explanar. São banners com muito conteúdo, com coisas importantes e relevantes de serem vistas e entendidas, então às vezes só na explanação oral não é suficiente, como eles tinham um tamanho muito reduzido, isso pode ter impactado. E a gente percebe que esses fatores eles podem ter afetado o desenvolvimento e os resultados da intervenção, mas ainda assim tivemos resultados muito positivos e que foram satisfatórios e atrelados aos nossos objetivos. Nós obtivemos o alcance, né, do objetivo de promover a saúde sexual e sensibilizar sobre as ISTs através da nossa metodologia de escolha, com o uso dos modelos 3D, banner e jogos, favoreceu muito o aprendizado, o engajamento e a compreensão, né, dos alunos que estavam participando e fortaleceu o protagonismo do discente, que ele foi o papel central dessa metodologia. E houveram limitações como o tempo reduzido, houve a improvisação de utilizar banners no tamanho desejado, mas que, mesmo com esses impasses, nós conseguimos realizar o nosso objetivo e, posteriormente, só melhorar essas limitações para que possa alcançar mais ainda outros grupos. E aqui a nossa referência, que a gente utilizou para realizar essa pesquisa,
Muito obrigado e até a próxima.